Inicialmente é necessário que você entenda o que significa o termo eutrofização. A mesma nada mais é do que a proliferação de organismos produtores, os chamados autótrofos, em ambientes aquáticos, onde se percebe uma excessiva disponibilidade de nutrientes, o que acaba por possibilitar a sucessão gradativa de um estágio de vida aquática passando para outros. Para continuar a compreensão sobre este tema, é de suma importância o entendimento dos chamados níveis de trofia, que nada mais são do que a quantidade de nutrientes presentes em um determinado ambiente. No caso do ambiente aquático, esses podem ser caracterizados como oligotróficos, mesotróficos, eutróficos ou hipereutróficos. Os oligotróficos, ambientes de águas claras e com baixa produtividade. Os mesotróficos, uma produtividade intermediária, acima dos oligotróficos. Um ecossistema aquático do tipo eutrófico é aquele cuja produtividade está elevada, quando comparada ao nível natural, ao nível básico. E já os hipereutróficos seriam aqueles enriquecidos de uma grande quantidade de nutrientes, com número excessivo de algas e plantas aquáticas, ao ponto de exigirem a necessidade de intervenção do homem, já que, muitas das vezes, esse contexto foi produzido por ação antrópica. A proliferação de algas em um ambiente aquático, resultante do excesso de nutrientes presentes no mesmo, pode ocorrer de forma natural ou de forma antrópica. A chamada eutrofização natural ocorre quando os nutrientes são levados naturalmente para os ambientes aquáticos através da ação das águas superficiais e águas da chuva, que lavam a superfície terrestre. O mesmo é caracterizado por ser um processo lento, gradual, que pode demorar centenas de anos, também conhecido como envelhecimento natural desses ambientes. Por outro lado, a eutrofização artificial é caracterizada pela presença de nutrientes que possuem as mais diversas origens, dentre elas o esgoto doméstico, atividades agrícolas, entre outras. Sendo assim, o processo ocorre de forma dinâmica, o que leva a um envelhecimento precoce, muito mais rápido, desses ambientes, alterando suas características naturais e transformando a água em um ambiente extremamente inóspito ao desenvolvimento da vida. Na figura ao lado, é possível perceber um esquema que mostra a passagem de um ambiente oligotrófico a um ambiente do tipo eutrófico ou hipereutrófico, tanto para uma eutrofização natural quanto para uma eutrofização artificial. Mais uma vez lembrando que na eutrofização artificial o processo é muito mais ágil, muito mais rápido e está diretamente relacionado à presença do homem. Os chamados efluentes domésticos, industriais e agrícolas caracterizam-se como os principais causadores do processo de eutrofização artificial. Muitos desses efluentes carregam consigo uma grande quantidade de fósforo e nitrogênio, elementos essenciais para a proliferação de organismos autótrofos, dentre eles as algas. No ambiente aquático, o aumento destas algas através da proliferação das mesmas faz com que em um dado momento a competição acabe por resultar numa mortandade elevada das mesmas. Uma grande quantidade de matéria orgânica começa a se acumular no ambiente aquático. E aí é que surgem os organismos decompositores, micro-organismos que utilizam um oxigênio para a decomposição da matéria orgânica. Os decompositores aeróbios consomem o oxigênio do ambiente aquático para a decomposição desse excesso de matéria orgânica. Com isso, eleva-se o que nós chamamos de demanda bioquímica de oxigênio, a DBO. A DBO nada mais é do que a quantidade de oxigênio consumido na degradação de matéria orgânica em um ambiente aquático, através de processos biológicos. A mesma está diretamente relacionada com a diminuição da concentração de oxigênio na água, já que o mesmo acaba sendo utilizado para a decomposição de matéria orgânica. Com isso, nós temos uma grande quantidade de organismos entrando em colapso. É a chamada morte dos organismos aeróbios. E esse ciclo permanece até o momento em que oxigênio não mais existirá no ambiente aquático. A partir de então, surge um segundo grupo de organismos ou micro-organismos decompositores, os chamados organismos anaeróbios, aqueles que vão realizar a continuação do processo de metabolismo ou decomposição da matéria orgânica, só que agora sem a utilização de oxigênio.
Neste momento, boa parte da vida do ambiente aquático já sucumbiu, já foi eliminada. Com a realização dos processos anaeróbios, principalmente a fermentação, há de se observar uma grande quantidade de produção de compostos à base de metano e enxofre. É o que nós caracterizamos como morte do ambiente aquático, onde é possível identificar, inclusive, uma presença considerável de odor fétido no ambiente aquático. Este corpo hídrico encontra-se hipertrófico e provavelmente já foi eliminado. O gráfico a seguir é uma relação entre nutrientes, compostos químicos e biodiversidade, relacionada a ambiente oligotrófico, mesotrófico e eutrófico. Perceba que a entrada de fósforo no ambiente aquático eleva a produção primária. A produtividade primária nada mais é do que tudo aquilo que é produzido por organismos autótrofos. Elevar a produtividade primária significa a proliferação de organismos autótrofos, mais fotossíntese acontecendo no meio. No entanto, essa proliferação de organismos autótrofos, algas, em um dado momento irá sucumbir. E com a mortandade dessas algas, por simples competição entre as mesmas, vai elevar a quantidade de matéria orgânica no meio, possibilitando o surgimento ou proliferação de organismos decompositores aeróbios. Como vimos anteriormente, a presença em grande quantidade desses organismos decompositores aeróbios faz com que a taxa de oxigênio no ambiente aquático caia. E neste momento, deixamos de ser um ambiente oligotrófico e passamos ao intervalo do mesotrófico. Com as taxas de oxigênio diminuída, a chamada DBO aumentada, como vimos anteriormente, inevitavelmente cai-se a taxa de biodiversidade. A quantidade de organismos existentes nesse ambiente começa a diminuir. Inicialmente você tem uma diminuição do número de espécies e, posteriormente, uma diminuição do número de indivíduos mesmo. Neste momento, entramos no intervalo de um ambiente eutrófico. A vida realmente está sucumbindo neste ambiente aquático. Com relação aos nutrientes associados a um processo de eutrofização, podemos dizer que o fósforo, ou melhor, o fosfato, é o nutriente de maior importância dentro deste processo. Existem formas disponíveis deste fósforo no meio aquático. Seriam elas o ortofosfato, o polifosfato e o fosfato orgânico. O primeiro deles, o ortofosfato, está diretamente disponível para o metabolismo biológico das algas propriamente ditas. Em um pH cujo intervalo específico varia de 5 a 8, ele está disponível para ser utilizado pelas mesmas durante o processo de fotossíntese. Já os polifosfatos são moléculas um pouco mais complexas, com 2 ou mais átomos de fósforo, que na verdade precisam ser hidrolisadas, e isso ocorre de forma bastante lenta, para que somente após essa hidrólise elas possam ser disponibilizadas na forma de íons fósforo ou ortofosfato para serem utilizados no metabolismo das plantas. Já o fósforo orgânico é aquele que está presente nas proteínas e que ainda precisa passar pelo metabolismo clássico do tipo aeróbio para que possa ser convertido de matéria orgânica em matéria inorgânica e assim poder ser assimilado pelas plantas no processo de fotossíntese. Na tabela abaixo, é possível avaliar o estado trófico de lagos temperados e tropicais baseando-se na quantidade de fósforo total medida em micrograma por litro. Perceba que, para ambientes aquáticos tropicais, a classificação de ultra-oligotrófico exige uma concentração de fósforo total em micrograma por litro menor do que 10. Oligotrófico, maior do que 10. Mesotrófico, maior do que 20. Eutrófico, maior do que 50. E hipertrófico, aquele lago ou ambiente aquático cuja quantidade de fósforo total em micrograma por litro supera valores de 200. Sobre a comunidade fitoplânctônica, é interessante relembrar de que o aumento da quantidade de fósforo no ambiente aquático possibilita a proliferação de fitoplâncton. Proliferação essa que, ao ser avaliada na forma de produtividade primária, também vai ser identificada como um aumento. A Asterionella
é um dos gêneros mais encontrados em ambientes tropicais eutrofizados. Ambientes aquáticos passando por processo de eutrofização são ambientes onde comumente nós encontramos este gênero. É interessante perceber que apenas 1 micrograma de fósforo para cada litro de água de um ambiente aquático é suficiente para produzir 15 milhões de algas da espécie Asterionella. 1 micrograma de fósforo em 1 litro é o suficiente para produzir 15 milhões de algas deste gênero. Na imagem abaixo, percebemos a presença de 2 espécies típicas de ambientes eutróficos. As espécies do gênero Asterionella, à esquerda, e as espécies do gênero Stephanodiscus, à direita. O que devemos saber sobre as consequências da eutrofização sobre a comunidade de macrófitas? Inicialmente, é interessante saber de que as macrófitas são plantas aquáticas e, como qualquer outra planta, precisam de nutrientes para o seu desenvolvimento. Em um ambiente onde a eutrofização se faz presente, no seu estágio inicial, onde os nutrientes estão sendo consumidos por algas e por macrófitas, o que se observa é uma proliferação destas últimas. A proliferação das macrófitas se dará até o momento em que a eutrofização atingir o estágio avançado. Lembre-se, num estágio avançado de eutrofização, principalmente em um ambiente aquático próximo de hipereutrófico, a quantidade de oxigênio já está bastante diminuída. Muitas toxinas já foram produzidas pelas próprias algas. Existem macrófitas que são macrófitas submersas. Estas macrófitas são as primeiras a sofrer as consequências. Lembre-se, macrófitas submersas vão precisar de luz para a realização do seu metabolismo fotossintético. Na ausência dessa luz, por conta do tapete de algas, o tapete de microalgas que se forma na superfície, na lâmina d'água desse ambiente aquático, inevitavelmente fará com que estas macrófitas submersas aos poucos sejam eliminadas. Macrófitas que serão eliminadas produzirão uma quantidade maior de matéria orgânica a ser decomposta e assim menos oxigênio em um dado momento existirá nesse ambiente aquático. O que se tem num estágio avançado de eutrofização é a morte destas macrófitas. Na figura abaixo é possível identificar os diferentes tipos de macrófitas. Seriam elas as macrófitas aquáticas emersas, macrófitas aquáticas com folhas flutuantes, aquelas submersas e enraizadas, aquáticas submersas livres e as aquáticas flutuantes. Uma outra consequência da proliferação de macrófitas, principalmente as flutuantes, está no contexto dos reservatórios de hidrelétricas. O cenário produzido pela proliferação destas plantas em ambientes aquáticos como reservatórios de hidrelétricas causa problemas financeiros aos gestores desses empreendimentos. São filtros e turbinas que acabam sendo danificados e exigem uma quantidade maior de recurso para a manutenção dos mesmos. Com relação aos indicadores de estado trófico, há de se considerar inicialmente a problemática associada a estes. A ausência de indicadores exclusivos para um determinado estado trófico em ecossistemas aquáticos é uma realidade. É necessário que se leve em consideração o maior número possível de indicadores. Indicadores de estado trófico têm sua maior aplicação em nível regional, temporal e muito mais aplicado a uma determinada localidade, sem a extrapolação universal. Indicadores de lagos temperados, como análise qualitativa de organismos, biomassa, produção primária do fitoplâncton, concentração de fosfato, nitrato, não podem ser utilizados em regiões tropicais. Isso ficou claro na tabela avaliada anteriormente, onde nós considerávamos a quantidade de fósforo medida em microgramas por litro, mas fazemos a distinção entre ambientes temperados e ambientes tropicais. Uma vez que a intenção é identificar indicadores de estado trófico
para um determinado ecossistema aquático, a classificação ela deve basear-se no número maior de possíveis características a serem medidas, tais como pH, concentração de oxigênio, características da comunidade bentônica, nectônica, diversidade de zooplâncton, fitoplâncton, transparência da coluna d'água e outras características físicas, concentrações de elementos como fósforo e nitrogênio e assim por diante. A partir disso, qualquer diagnóstico passa a ser bem mais robusto. A comunidade fitoplânctônica pode ser utilizada como indicador de estado trófico. Ambientes eutróficos apresentam geralmente um número de espécies reduzida e um elevado número de indivíduos. No entanto, existem exceções, onde mesmo um ambiente eutrófico, no entanto com uma região litorânea bastante desenvolvida, a região litorânea seria justamente aquela borda do ecossistema aquático, os primeiros metros quando se adentra um ambiente aquático. Quando esta região, a região litorânea, é bastante desenvolvida, há de se identificar um número de espécies um pouco acima do esperado para um ambiente eutrófico. Sendo assim, não é interessante generalizar a relação ambiente eutrófico, número de espécies reduzido. Isso geralmente é o que se espera, mas existem exceções. A utilização da comunidade fitoplânctônica como indicador de estado trófico, ela requer a utilização de estudos de longo prazo. E é justamente baseando-se nesses estudos que encontramos geralmente diatomáceas, características sugestivas de ambientes oligotróficos, e cianofíceas, as quais são sugestivas de ambientes eutróficos. Ou seja, do lado esquerdo, as 3 imagens que você está vendo agrupada, representativas dos gêneros Asterionella, Melosira e Tabellaria, representam as diatomáceas identificadas em ambientes oligotróficos. À direita, as 2 imagens agrupadas, as do gênero Anabaena e Microcystis, sugestivas de ambientes eutróficos, representantes estas do grupo das cianofíceas. Um outro indicador de estado trófico é a comunidade zooplânctônica. De acordo com alguns autores, existem grupos de zooplânctons característicos de ambientes oligotróficos e ambientes eutróficos. É o que podemos ver no slide. Copépodos do grupo dos limnocalos e Senescella são representativos de ambientes oligotróficos. Já cladóceros, como as do gênero Daphnia, tanto para Daphnia cristata e Daphnia galeata, são representativas de ambientes eutróficos. Zooplânctons do grupo dos rotíferos vêm sendo muito utilizados como indicadores de ambientes eutróficos. Nas imagens abaixo, você percebe a distribuição de várias espécies que estão diretamente relacionadas a estes contextos de ecossistemas aquáticos eutróficos. Os organismos bentônicos também funcionam como ferramentas interessantes para a definição do estado trófico de ecossistemas aquáticos. Segundo alguns autores, a família Chironomidae apresenta grupos diretamente relacionados tanto a ambientes oligotróficos quanto a ambientes eutróficos. Mais especificamente, o grupo dos tanitáceos são alusivos a um ambiente oligotrófico com uma quantidade menor de nutrientes, e o grupo dos quironomos, clássicos de ambientes eutróficos, especificamente por este último grupo ser muito mais tolerante às variações de qualidade de água, muito mais resistente a ambientes impactados. Especificamente com relação aos métodos de correção frente a um processo de eutrofização artificial, temos 2 grandes grupos, as medidas preventivas e as medidas corretivas.
Para medidas preventivas, a redução das fontes externas passa a ser o item mais interessante. Para as medidas corretivas, temos métodos biológicos, métodos mecânicos e métodos químicos capazes de mitigar o impacto causado dentro de um contexto de eutrofização artificial. Como medida preventiva, a redução das fontes externas se dá através de 2 pontos: controle dos esgotos e controle da drenagem pluvial. Com relação ao controle dos esgotos, tem-se o tratamento convencional dos esgotos e lançamento a jusante da represa, ou seja, após o ponto de existência de uma represa, exportação dos esgotos para outra bacia hidrográfica que não possua lagos ou represas, evitando assim o acúmulo dos mesmos e a possibilidade de aparecimento de contextos de eutrofização, e infiltração dos esgotos no terreno, uma das possibilidades com relação ao controle de esgotos. Para o controle de drenagem pluvial, ainda com relação à redução de fontes externas ao ambiente aquático, nós temos controle do uso e ocupação do solo na bacia, faixa verde ao longo da represa e tributários, ou seja, aqueles corpos hídricos que se direcionam para um corpo hídrico maior, um reservatório maior, construção de barragens de contenção. Quanto aos métodos biológicos, nós temos a introdução de herbívoros para a remoção da biomassa vegetal, quando da proliferação de macrófitas principalmente, e a introdução de cianófagos, como é o caso de alguns vírus que são capazes de infectar algumas espécies de algas, eliminando assim a proliferação das mesmas. Um outro método biológico de medida corretiva é a utilização de fitorremediação, onde se utiliza macrófitas para reduzir ou remover contaminantes da água. Como vantagem, nós temos a eficiência e o baixo custo. As mesmas podem ser utilizadas para tratar áreas extensas. E quando da utilização, observa-se um processo de valorização estética da paisagem por conta da grande diversidade de macrófitas e o paisagismo gerado associado à mesma. Como desvantagens, temos o longo tempo para que essa estrutura atinja o clímax de processo de filtração ou fitorremediação. A mesma só se aplica em águas rasas e há de se ter cuidado com a possibilidade de se tornarem pragas. Com relação aos métodos químicos, ainda como medida corretiva, tem-se a utilização de coagulantes, tais como sulfato de alumínio, sulfato de zinco ou cloreto férrico. Os mesmos são dotados da capacidade de formar flocos, ou seja, as partículas de microalgas se aderem a essas estruturas, formando grandes coágulos que acabam sendo empurrados para o fundo do corpo hídrico por gravidade e, posteriormente, a eliminação dos mesmos através de sucção utilizando bombas passa a ser uma das ferramentas mais eficazes com relação à retirada desses compostos orgânicos, a retirada desses organismos causadores do processo de eutrofização do ambiente aquático. Como método mecânico de correção, temos o processo de aeração, o qual pode ocorrer de 2 formas, ou através da injeção de ar comprimido na região do hipolímnio ou através da aeração total da coluna d'água. Lembrando que o hipolímnio, gente, é justamente essa região mais profunda de um corpo hídrico, aquela região onde realmente a concentração de oxigênio frequentemente está abaixo do resto da coluna d'água. Isso é bem fácil de entender. Geralmente a região do hipolímnio é a região que não recebe luminosidade. E por conta disso, a presença de organismos fotossintetizantes capazes de produzir oxigênio nesta região acaba sendo eliminada. Então existem 2 possibilidades da aeração. Uma delas é injetar oxigênio, é injetar ar comprimido na região do hipolímnio, revertendo imediatamente essa situação de baixa concentração de oxigênio. Lembrem-se, há pouco tempo eu falei para vocês que a baixa concentração de oxigênio aumenta a conversão de íons fósforo no ambiente aquático.
Então, íons fósforo que não estão na forma de ortofosfato, que ainda estão na forma de moléculas mais complexas presentes no sedimento no fundo de um lago, no fundo de um corpo hídrico, tendem a passar ortofosfato, tendem a passar a forma de íons dissolvidos em situações de baixa concentração de oxigênio. Então você resolve o problema do oxigênio, aumentando a concentração do mesmo, especificamente no hipolímero, onde você tem uma grande quantidade de sedimento com fósforo esperando somente essa baixa de oxigênio para passar a forma de íon dissolvido. Jogo o oxigênio na forma de ar comprimido no hipolímero, evito a diminuição da concentração de oxigênio e evito assim a conversão de fósforo em fósforo capaz de ser assimilado pelas algas por conta da baixa de oxigênio. Uma outra possibilidade, obviamente, é a aeração de toda a coluna d'água. Isso bem mais facilmente realizado quando o corpo hídrico é um corpo hídrico de dimensões pequenas, com profundidade não muito elevada. O processo de dragagem por sucção é um outro processo utilizado dentro dos métodos mecânicos de mitigação de contextos associados à eutrofização. Na imagem abaixo, você pode perceber este processo acontecendo de maneira bem eficaz. Perceba que no lado direito da imagem nós temos a representação de uma pessoa pescando em uma embarcação e abaixo dela o nível do sedimento chamado sedimento original, o que já fazia parte do corpo hídrico. Ao lado você tem o que seria o sedimento cultural, aquele que passou a ser inserido dentro do ambiente aquático. Mais à esquerda, no canto inferior esquerdo, você tem uma estrutura semelhante a uma balsa, e geralmente é dessa forma que é feita, que está fazendo a sucção deste sedimento. E aí vamos acompanhar as numerações. Número 1, a balsa faz a retirada deste sedimento. Número 2, a mesma envia o sedimento juntamente com água para um tanque de sedimentação. Por gravidade, boa parte desse sedimento vai decantar e o sobrenatante, a parte que fica em cima, basicamente líquida, é levada para um outro compartimento. O compartimento número 4, que você está vendo lá em cima, 4A, onde será adicionado sulfato de alumínio e sob uma elevada aeração você tem a precipitação do fosfato. Essa precipitação do fosfato acontecendo em 4C. Uma vez precipitado o fosfato, uma vez retirado o fosfato, você pode retornar com este sobrenatante livre de fosfato, ou seja, a água, para dentro do ecossistema. E lembrando que no número 6, lá em cima, no canto superior esquerdo, você tem a utilização, lá no início ainda, de toda aquela água rica em sedimentos recentemente tirada através da balsa por sucção, você tem a utilização desse sedimento para processos de irrigação, jardinagem, horta. Lembre-se, é uma água rica em sedimentos contendo fosfato. Ainda como exemplo de método de correção mecânico em ambientes eutrofizados, temos a retirada das macrófitas aquáticas, sendo este, em grande parte, um dos métodos mais utilizados, até mesmo por conta do baixo custo. Frequentemente se observa esse tipo de atuação em reservatórios que são utilizados para abastecimento de águas em grandes cidades. Obviamente que são atividades realizadas, mas que não resolvem a causa dessa proliferação de macrófitas. Lembrem-se, macrófitas que proliferam em grande quantidade certamente estão associadas a uma disponibilidade elevada de nutrientes no ambiente aquático. Nutrientes estes que podem sim ser resultados de ação antrópica.